O transtorno de ansiedade foi considerado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma epidemia crescente, sobretudo no Brasil. Nós, como cristãos, temos a resposta para essa, assim como para tantas outras mazelas humanas. Essa resposta, claro, é Jesus Cristo. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está entrando aqui no canal. Deixe já nos comentários seu nome, a cidade de onde você fala, de qual estado você nos assiste. Deixa nos comentários, tá bom? Muito bom ter você conosco. Vamos hoje para mais uma lição do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical da revista da CPAD Classe dos Adultos, comentada pelo professor teólogo pastor Erinaldo Renovato de Lima. Essa maravilhosa revista, esse trimestre abençoado, que tem por tema as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que nos prometeu. Desde já quero te convidar, você que já é inscrito, tá? Não deixe também de dar o seu joinha, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que você puder, joga no grupo da Escola Dominical da sua igreja. Você que não é inscrito, está entrando hoje, clicou no canal, seja muito bem-vindo, tá bom? Não deixe de se inscrever, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, tá? Para você ter acesso aos nossos conteúdos, comenta, compartilha esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Assim você ajuda bastante esse canal. Vai na nossa descrição porque tem bastante link para ajudar a sua lição, para você que é professor, superintendente, para você que é aluno também, tem bastante material didático, dinâmica, subsídio. Tem também as nossas redes sociais, todo o material que eu uso aqui, tá lá nas nossas redes sociais. A leitura diária a gente faz, tá? Um trabalho pessoal nosso, a gente faz os cartazes bonitos lá para te ajudar. Também tem link da revista, tem link do livro de apoio, revista de professor, revista de aluno, de todos os trimestres e das classes variadas. Então é muito top, vai te ajudar bastante. Quer entrar num grupo no WhatsApp que ajuda a sua lição? Um grupo voltado só para isso? Não só da CPAD, tá bom? Mas também tem materiais da Betel. Clica no link na descrição do nosso grupo no WhatsApp, Manual da EBD, e vai ajudar muito as suas lições da Escola Bíblica Dominical. Porque junto, claro, sempre vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Meus irmãos, na lição passada, a lição de número 10, nós vimos a promessa da proteção divina. E, na ocasião, nós nos conscientizamos acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. Ressaltamos a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina. E também compreendemos que a infalível proteção do Altíssimo é para com os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. Hoje, na oportunidade, vamos estudar junto a 11ª lição, a lição de número 11, que tem por título A Promessa de Provisão. Essa lição que será ministrada no dia 15 de dezembro de 2024. Pois é, chegamos à contagem regressiva, né? Faltam apenas 3 lições para finalizarmos esse trimestre. Então, é muito bom saber que chegamos até aqui, muito bom ter você conosco, juntos, né, em mais essa lição. E quero te pedir um favorzinho, deixe nos comentários, você assistiu todas as lições aqui no canal? Ou não? Quantas lições você assistiu aqui no canal? É a primeira lição que você assiste? Deixe nos comentários também, tá bom? Então, eu achei muito bom esse tema, né? A promessa de provisão. Porque esse assunto também é estudado sobre o tema, a promessa da verdadeira prosperidade, a promessa da prosperidade bíblica, né? Por exemplo, uma revista que eu estou até utilizando aqui de 2012, se eu não me engano, que também é relacionada às promessas de Deus. Esse tema aqui é tratado como a promessa da prosperidade bíblica. Não tem erro, mas esse tema está sendo mal trabalhado pela heresia da teologia da prosperidade, que ficou um pouco banalizado, né, esse termo prosperidade. Então,
muito bom usarmos a promessa de provisão. É muito bom, nessa lição, você que é professor, entender que muitos irmãos, né, muitos alunos, podem estar passando, com certeza, por árduas batalhas e podem entrar na sua aula necessitando recordar essa preciosa promessa de Cristo. Portanto, assim como todas as outras lições, esteja preparado, tanto no âmbito racional, né, intelectual, estudando a lição, mas também na esfera espiritual. Essa é uma combinação que casa muito bem. Então você precisa interceder ao Pai por cada aluno e suas necessidades. É muito bom que no final ou no começo da aula, eu particularmente prefiro no final, que você ore pelos seus alunos. Ore pela ansiedade, pela cura, perdão, né, da ansiedade. Ore pela provisão divina. Conte testemunho seu pessoal da provisão divina. Enfim, encoraje os seus alunos a confiar em Deus. Essa lição, professora, tem 3 objetivos. Conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas de seus filhos. Enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo. E o terceiro que é explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Então, o que você vai fazer nessa lição? Você vai conscientizar os seus alunos que o Senhor provê as necessidades básicas para os seus filhos. Você vai enfatizar também que o Senhor Jesus é a solução do mal da ansiedade. E explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Esse é o seu dever nesse dia, tá bom? O textuário está em Mateus capítulo 6, versículo 25, na parte A. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A verdade prática diz que o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as necessidades físicas, emocionais e espirituais. Então a verdade prática é a verdade a ser praticada depois da lição. Então, o seu aluno precisa sair com esse entendimento aqui, que ele vai levar isso aqui para a prática dele. Vamos acompanhar então nossa leitura bíblica em classe, que está no Evangelho, segundo o relato de Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 31. Mateus capítulo 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, em todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Então nós vamos trabalhar, ao decorrer da lição, né, esse texto, mas Jesus ele apresenta nesse importante sermão, o sermão da montanha. É importante não confundir com o sermão do Monte das Oliveiras, de Mateus 24. Esse Jesus está em algum monte da Galileia. Tá? Então Jesus ensina a termos cuidado com a preocupação excessiva, a ansiedade descontrolada. Ele dá o exemplo das aves do céu, que Deus alimenta, assim como veste os lírios do campo. Assim, então, o discípulo não deve andar ansioso. Não é ter ansiedade, é andar. Nós vamos entender isso. É andar ansioso. É uma ansiedade excessiva, que nos tira a confiança e dependência de Deus. Então, o servo de Cristo não pode estar preocupado e ansioso com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Ele diz no versículo 31, não andeis, pois, inquietos ou ansiosos, em outras versões, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Pois a vida é mais do que comida. Ele fala, no final, na parte B do versículo 25, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? E o Pai Celeste sabe o que nós precisamos. No versículo 32, que não está aqui na nossa leitura bíblica em classe, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas.
E aí ele vai mandar buscar primeiro o reino dos céus e a vossa justiça, e todas, não é as demais, todas essas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, as necessidades básicas para sobrevivência. Vamos acompanhar, professor, para você o mapa mental dessa lição, tá? O esboço dessa lição. Essa lição está organizada dessa seguinte maneira. E a palavra-chave, você precisa entender o que é provisão. O dicionário OAS define provisão como ato ou efeito de prover, fornecimento, abastecimento. Sendo assim, podemos definir a provisão de Deus divina como a atividade do Deus soberano em prover as necessidades da sua criação, intervindo para a sua preservação. Diante das coisas que nos cercam, é natural nos preocuparmos com como será o nosso futuro. A orientação do nosso Salvador é que não devemos estar ansiosos, mas entender o cuidado do Pai Celestial para com seus filhos, que é o texto de Mateus 6. Não significa dizer que o cristão deva ser omisso quanto às suas responsabilidades. Antes deve lembrar de que Deus suprirá em meio aos tempos difíceis as suas necessidades. O Salmos 10, 14. Tu ouviste, porque atentais para o trabalho e enfado para os tomares sobre tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. O Salmo 68, verso 10. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. E o Salmo 132, 15. Abençoei abundantemente o seu mantimento. Fartarei de pão os necessitados. E tem tantos, principalmente salmos, que fala dessa provisão divina. Então, em primeiro lugar, nós vamos conscientizar de que o Senhor provê necessidades básicas de seus filhos. E vamos falar da provisão das necessidades básicas. Primeiro, subtópico, não fiqueis ansiosos. O segundo é a provisão do alimento diário. E o terceiro é a provisão da vestimenta. Segundo lugar, para nós podermos enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo, nós vamos ver as provisões das necessidades emocionais. E aí no primeiro subtópico nós vamos ver que somos seres integrais. Em segundo lugar, a ansiedade no mundo. E o terceiro subtópico, a solução para a ansiedade. E em último, então, nós vamos explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Então vamos ver a provisão das necessidades espirituais. A necessidade da salvação. Em segundo lugar, a necessidade da presença e direção de Deus. E em terceiro lugar, necessitados sempre do Espírito Santo. A introdução diz que nessa lição estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, nessa lição, estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Então, em primeiro lugar, vamos ver a provisão das necessidades básicas. Primeiro subtópico, não fiqueis ansiosos. Segundo, provisão do alimento diário. E o terceiro subtópico, provisão da vestimenta. Então, nós já vamos entrar falando da exclamação de Cristo, para não ficarmos ansiosos. Então, nesse famoso sermão da montanha de Jesus, Jesus ensinou sobre esmola, sobre oração, sobre jejum e etc. Ele ensinou os discípulos e ouvintes a não viverem ansiosos pelas necessidades básicas. Não viverem preocupados, pois tendo a certeza de que Deus ele provê o sustento para os animais e os vegetais, então ele também cuida de nós. Nós vemos os materialistas, como eles veem, por exemplo, o ciclo da natureza. A ciência, o materialismo, ele tenta atribuir a uma capacidade própria da natureza, a evolução própria dos animais, que eles evoluem pela necessidade do ambiente. Como, por exemplo, a ciência diz que a girafa, ela tem aquele pescoço alto porque ela evoluiu para alcançar, principalmente nas eras das grandes extinções, ela evoluiu para alcançar as folhas mais altas. Então ela atribui à própria natureza esse ciclo de evolução. A natureza cuida dela própria. Como a árvore, que pela raiz ela consegue o alimento, a água, o nutriente, para estar forte. A fotossíntese das plantas, das árvores, que inspira o gás carbônico
e transforma-o em oxigênio, que é o oposto do ser humano, que inspira oxigênio e expira gás carbônico. E então esse ciclo da natureza, né, que é maravilhoso, nós vemos o cuidado de Deus para a natureza. Só que o materialismo, o evolucionismo, eles veem isso como o processo natural. A própria natureza cuida dela mesma. Esse dia eu estava vendo uma reportagem sobre o urso panda, que ele come bambu, né? E por ser assim, ele evoluiu. Né? Porque nenhum outro urso tem um polegar, mas o urso polar tem, panda, tem para poder segurar o bambu. Se ele não tivesse, ele não conseguiria segurar. É claro que isso tudo é criação de Deus, e poderíamos falar aqui de tanta coisa, né? Mas o fato é que o materialismo, o evolucionismo, a ciência, em sua grande parte, enxerga tudo isso como uma evolução natural da própria natureza. Mas é claro que não. Tudo isso, é impossível você enxergar isso não vendo um Criador. E além de Criador, tá? Deus, ele é Criador, Deus é o mantenedor, é o sustentador. Na verdade, tudo isso é o cuidado de Deus. É Ele que cuida de todas as coisas e provê o sustento para todos. Você vê, quando Deus faz o homem, antes de fazer o homem, Deus criou tudo necessário para a sobrevivência do homem. Não era possível o homem sobreviver na terra sem forma e vazia. Mas Deus, ele faz tudo, né, se encaixando. Interessante que ao mesmo tempo Deus faz o homem completamente dependente. E nós vamos ver isso nas necessidades básicas do homem. O homem precisa de muita coisa para sobreviver. E Deus providenciou tudo isso. E Deus mantém tudo isso. Nós vamos ver nessa lição tudo isso, né? Jesus, ele é bem prático, né? Ele fala, se Deus cuida dos animais, ele dá o alimento às aves do céu. Se Deus cuida dos vegetais, ele dá vestimenta aos lírios do campo, vocês têm mais valor. Deus cuidará melhor de vocês. Esse ensinamento de Jesus nos mostra, né, nos ensina e nos desafia a abandonar as preocupações desnecessárias e a cultivar uma fé genuína em Deus. Porque Deus sempre cuida de nós. Ele nos chama a refletir sua paz e dependência, vivendo como testemunha de sua provisão amorosa no mundo. Então, por isso, crente, não devemos estar ansiosos, viver ansiosos, mas confiar em Deus. A ansiedade existe, mas não devemos viver ansiosos. Sobre esse cuidado, eu quero ler com você o Salmo 104, e é muito bom que você o leia todo. Tá? Não vou ler tudo aqui para ganharmos tempo, mas o Salmo 104, ele fala justamente desse cuidado de Deus, dessa provisão de Deus em todas as coisas. Como Deus criou, porque tem um ensinamento também que diz que Deus, ele criou a terra e abandonou a terra. Alguns até dizem que isso por causa do pecado. Não, Senhor. Deus, ele criou, Deus, ele mantém e Deus, ele sustenta. O Salmo 104 vai nos mostrar isso bem claramente. Agora eu quero ler com você pelo menos do verso 10 ao verso 15. Tu que nos vale faz rebentar nascentes, que correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com elas a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto de suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. E o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com azeite e o pão que fortalece o seu coração. Então tudo é a provisão de Deus. E em segundo lugar, a provisão do alimento diário. E eu já quero ver com você necessidades humanas. Porque nós somos seres humanos e temos necessidades. As necessidades humanas, né, foram catalogadas pelo psicólogo americano Abraham Maslow, no livro A Teoria da Motivação Humana, publicado em 1943. Segundo ele, as necessidades humanas podem ser categorizadas em 5 níveis. Primeiro, as fisiológicas, que é o ar, a água, a comida, exercício, repouso, saúde. Em segundo, as necessidades de segurança, que é abrigo, estabilidade, segurança. Em terceira, a necessidade social, é se sentir querido, pertencer a um grupo, ser incluso. Em quarto, a estima, que é poder, reconhecimento, prestígio e autoestima. Em quinto, a autorrealização, que você está vendo também que inclui algumas coisas. Mas Maslow, ele colocou isso em uma pirâmide de necessidade, seguindo uma hierarquia, tendo, claro, vendo de baixo para cima, tendo por base as necessidades fisiológicas. Nós separamos essas necessidades no trabalho e fora do trabalho. E todo esse material que eu coloco aqui, você pode ir na nossa página no Facebook, Colégio do Discípulo. O link está na descrição e você tem acesso a todos esses materiais que você pode simplesmente baixar e compartilhar no seu grupo da Escola Bíblica Dominical, no dia da sua aula, colocar no projetor. Todo o material que eu coloco aqui no canal está disponível na nossa página
no Facebook, tá? Então, essa pirâmide tem por base as necessidades fisiológicas, porque as necessidades essenciais para a sobrevivência do homem. No trabalho, tem horário de trabalho, intervalo de descanso, conforto físico, etc. Fora do trabalho, a comida, água, o sexo, sono e repouso, tudo isso são necessidades fisiológicas. Em segundo lugar, a segurança. No trabalho, é claro, tem que ter um trabalho seguro, remuneração, benefícios, permanência no emprego. E fora do trabalho, a liberdade, segurança da violência, ausência de poluição, ausência de guerras. E aí, em terceiro lugar da pirâmide, temos as necessidades sociais. O homem ele é um ser social e tem necessidades sociais. No trabalho, amigos, né, dos colegas, amizade dos colegas, interação com clientes, né, um chefe amigável. Fora do trabalho, a família, amigos, grupos sociais, comunidades. E isso vai estar ligado com a estima, que é o quarto lugar. E no trabalho, é reconhecimento, responsabilidade, orgulho e reconhecimento, promoções. E fora do trabalho, a aprovação da família, a aprovação dos amigos, reconhecimento da comunidade. Em quinto lugar, a realização pessoal ou a autorrealização, né, que no trabalho vai dizer sobre um trabalho desafiante, diversidade e autonomia, participação nas decisões, crescimento pessoal e fora do trabalho, educação, religião, passatempo, crescimento, né? E isso é a teoria de Maslow. Só que Maslow, ele esqueceu-se, por isso que ele coloca a religião aqui em quinto lugar, porque, é claro, ele olha do lado psicológico e ele não tem a visão espiritual. Mas ele esqueceu-se de um tipo de necessidade indispensável ao ser humano, para que ele viva em paz e em segurança na sua jornada na Terra, que são as necessidades espirituais. E nessa lição, nós vamos trabalhar também e principalmente essas necessidades. Então, como nós estamos falando sobre a provisão de alimento diário, a alimentação é a necessidade mais básica do ser humano. O alimento diário é necessário para nutrir o corpo. E Jesus, ele fala das aves do céu, como elas não semeiam e nem regam, não guardam em estoque de alimentos, mas é Deus que as sustenta. Então, um animal inferior ao ser humano, ele é sustentado. Deus provê o alimento. Então Jesus nos leva a confiar na provisão de Deus, mesmo a respeito de uma necessidade essencial para a vida. Nós temos a certeza e a garantia que Deus nos sustenta, nos mantém. Eu posso comprar o alimento, mas eu sei que é Deus que me dá, por exemplo, o trabalho para isso. Ele dá a chuva para que o alimento cresça. Lá em Tiago 5,7, por exemplo, sede, pois, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Então, o trabalhador depende da chuva para regar a planta para que o fruto cresça. Tudo isso é dependência de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos como até as plantações, as colheitas, só teriam sucesso graças à ação divina. O corpo humano, ele é projetado e criado por Deus. Ele tem uma estrutura extraordinária que jamais poderia ser fruto do acaso, como dizem os materialistas evolucionistas. A constituição do corpo é a maior obra de engenharia. Só para você ter ideia, o esqueleto humano, ele constitui o arcabouço que sustenta os músculos, protege os órgãos internos e permite uma grande variedade de movimentos. É formado por cerca de 206 ossos e corresponde a 1/5 do peso total do corpo. Há cerca de 216 tecidos no corpo humano. O corpo humano possui glândulas, que são grupos de células que produzem hormônios ou substâncias que regulam o funcionamento do corpo. O corpo humano produz 200 hormônios diferentes. O sistema imunológico do homem é tão especial que um só linfólico produz 1 milhão de anticorpos por hora. A constituição do corpo é tão extraordinária que o salmista, ele declarou extasiado: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia.
corpo ele é formado por 70% de água. Quando falta água suficiente, a pessoa tem sede. Quando falta nutrientes, vem a fome. Então, a água e a alimentação são necessidades básicas fundamentais. Por isso, Jesus disse que seus servos não devem andar ansiosos sobre o que comer ou sobre o que beber. Esse mesmo sermão, Jesus ensina a confiar em Deus sobre o pão nosso de cada dia, no versículo 11. Na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, entendendo que a dependência desse alimento diário é de Deus. Agora, não é que Jesus está ensinando a jogar tudo na mão de Deus. Não é que eu não tenha que ter responsabilidades. Não é que eu não tenha que trabalhar. Lá no Éden mesmo, Deus deu tudo para sustentar o homem, mas mandou Adão arar a terra, cuidar da terra. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 e 11, Paulo fala, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então é responsabilidade do homem trabalhar para que Deus nos abençoe com a provisão. Terceiro subtópico nos mostra então a provisão da vestimenta. No versículo 26, Jesus fala da provisão do alimento diário. No versículo 28 ao 30, Jesus faz referência aos lírios dos campos, que não compram nem produzem roupas, mas nem Salomão, né, o rei mais próspero, né, que andou em maior beleza na Bíblia, nem mesmo este se vestiu com tanta elegância como esses lírios. Os lírios, né, que são essas plantas que Jesus cita, como Deus os veste de forma linda, né? Entre as vestes dos reis destaca-se as de linho, né? Por exemplo, as cortinas, né, e o véu do tabernáculo, em Êxodo 26, Êxodo 27, Êxodo 36, né? As vestes também de Arão, né, dos sacerdotes, eram de linho fino retorcido, Êxodo 29, Levítico 6, e esses linhos finos, né, que são feitas de uma fibra de planta de uma espécie de lírio selvagem. Então as vestes reais, em sua maioria, eram feitas de linho, que eram feitos direto da planta, que era uma espécie de lírio. Então olha só, Salomão, em suas vestes, se vestiam com linho que era tirado de uma espécie de lírio. Então, o que Jesus está dizendo é que o lírio tem aquilo por causa da provisão divina. Nem Salomão se vestiu com a beleza de um deles, mas eles vestiram Salomão. Quando nós vamos, por exemplo, no deserto, Deus proveu mais do que alimento, né, que nós falamos no subtópico anterior sobre a alimentação diária. Deus proveu a água que brotou da rocha. Deus proveu alimento com maná, com as codornizes, mas Deus também proveu mais do que isso, como a coluna de nuvem de dia, que era o ar-condicionado, o aquecedor da noite, que era a coluna de fogo. Mas nós vemos que também, claro, né, o alimento diário, e isso é interessante a gente falar que todos os dias caía o maná. E era o alimento necessário para aquele dia. Então aqui mesmo Deus está ensinando a dependência diária, a não viver preocupado com o dia de amanhã, mas colher o fruto para hoje. Isso aqui é uma maneira prática de Deus ensinar que o amanhã pertence a Deus. É uma maneira prática de Deus ensinar o povo no deserto que a dependência deles vinha de Deus, a confiar em Deus no amanhã. Mas além de tudo isso, Deuteronômio 29:5 nos mostra que durante esses 40 anos as vestes não se gastavam no deserto e nem as sandálias se gastavam. Então perceba como Deus também providencia a vestimenta. Quando eles se tornam nação, a plantação, né, o crescimento, a chuva para regar, o crescimento da colheita, tudo isso era provisão divina. Em Levítico 26:4, Deus diz, então vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, nós vemos, por exemplo, lá em Mateus, lá em Marcos 8, quando Jesus vê a necessidade do povo, o povo está com fome, a tarde vem, Jesus está ensinando desde cedo, o que Jesus faz? Ele multiplica os pães e o peixe para alimentar aquela multidão. Então, Deus ele providencia a alimentação, a vestimenta. Lá no Éden, quando o homem peca, Deus não criou o homem com veste. Mas quando ele peca, sente vergonha um do outro, vergonha de Deus, vão se cobrir com folhas de figueira, e o próprio Deus vai fazer o quê? Providenciar a roupa para cobrir o homem. Então, o Senhor provê as necessidades básicas de toda a criação.
sobretudo do ser humano em sua tricotomia. Tá? Eu vou deixar para falar de tricotomia um pouquinho mais adiante, porque o tópico 2 vai mostrar as necessidades emocionais. Então, nós vimos as necessidades físicas. Tá? Agora nós vamos ver as necessidades emocionais. Então nós vamos ver que nós somos seres integrais, a ansiedade no mundo e também a solução para a ansiedade. Somos seres integrais. Então, nós vimos as necessidades físicas, né, do homem exterior, da parte externa do ser humano. Agora, a partir desse segundo tópico, nós vamos ver a parte interna do homem. E no terceiro tópico eu vou falar um pouco sobre essa tricotomia e essas necessidades, né, do homem. Mas nós já temos que dizer, né, que o homem, ele é um ser também emocional. Então nós vamos ver as necessidades emocionais que por um longo período, né, por um longo tempo, essas necessidades emocionais do ser humano foram ignoradas. Né, principalmente, né, que nós podemos falar da gente, né, mas pela Assembleia de Deus. Nós tínhamos o entendimento, né, a ignorância de achar que tudo ligado à emoção era coisa do diabo. Uma ansiedade, uma depressão, coisas ligadas à mente, à emoção. Mas é importante a gente entender que o ser humano é um ser integral, ou seja, ele é inteiro. 1 Tessalonicenses 5:23 nos mostra que o homem é corpo, alma e espírito. Além do corpo, nós temos alma. A alma é responsável pelos sentimentos, pelas emoções. Nós vemos, por exemplo, em alguns casos, como Marcos 14:31, que a alma se entristece. Ou o oposto, como em Salmo 86:4, a alma se alegra. Então, essa interconexão entre corpo e alma evidencia que o que ocorre em nossa alma reflete diretamente no nosso corpo. A ansiedade, a tristeza ou qualquer desordem emocional podem trazer consequências físicas, enquanto uma alma em paz contribui para o bem-estar do corpo. Isso ressalta, portanto, a importância de cuidarmos da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, com seriedade, buscando em Deus o equilíbrio necessário para uma vida plena. O crente ir ao psicólogo não é pecado. Psicólogo não é médico de maluco, mas é para você ter uma ajuda com a sua saúde também emocional. Claro, sempre priorizando a ajuda de Deus. Sempre buscando em Deus. Deus providencia nossas necessidades emocionais. Então, primeiro você tem que entender isso. Nós somos seres integrais. Nós não somos só corpo, mas nós também temos alma. Por último, nós vamos falar de espírito. Mas a alma, ela vai equivaler às emoções. Portanto, temos que cuidar também das nossas emoções. Aí eu fico pensando, se nós não cuidamos nem do corpo, comemos qualquer coisa, bebemos qualquer coisa, não temos um horário adequado para dormir, para descansar, não praticamos exercício físico, se não cuidamos do corpo, vamos cuidar da alma? Difícil, mas temos que cuidar da nossa alma, das nossas emoções. Ansiedade no mundo. Esses ensinamentos de Jesus ecoam nos dias de hoje. A ansiedade é o mal do século. Os médicos assim a chamam, não sou eu, tá? Parece que Jesus viveu em nossa geração. É muito atual. Jesus alerta seus discípulos que a ansiedade pode nos atrapalhar. Olha o que eu separei aqui para você. Os dados da OPAS. O que é a OPAS? A OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde. A OPAS diz que o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, a pesquisa sobre isso também, professor, transtornos de ansiedade mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. E o Brasil, infelizmente, lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas no Brasil, segundo os dados da OPAS. Agora, o que é ansiedade? Ansiedade, ela significa estrangular, sufocar. Quem tem sabe, né, ou já teve, que é um afogamento fora da água. Porém, temos tipos de ansiedade. 3 tipos de ansiedade. Por que eu separei isso? Para você entender que existe uma ansiedade normal. É um sentimento ou expectativa, um desejo veemente sobre algo ou alguma coisa, como uma emoção. A ansiedade é algo natural do ser humano. Através dela, o ser humano pode antecipar outros sentimentos ou situações de perigo. Nesse sentido, a ansiedade é algo natural e, através dela, o ser humano aprende a lidar com seus sentimentos e desejos. Agora, tem a ansiedade excessiva.
que é quando a ansiedade toma contornos de aflição e angústia. A ansiedade atinge um nível perigoso e produz sentimentos ruins e nocivos. E Paulo nos adverte sobre esse fato em Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao versículo 7. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Agora também temos, essa aqui já é o sinal de alerta, né? Já é o sinal amarelo. Mas nós temos a pior, que é a ansiedade patológica ou transtorno de ansiedade, que caracteriza-se por sintomas físicos como falta de ar, crises de choros, taquicardia, vômitos, palpitações, síndromes e coceiras excessivas, fobias. Pode ser de origem física, né, como falta de serotonina no cérebro, como também pode ser psicossocial, que é não saber lidar com os relacionamentos. Então, essa ansiedade produz aflição, inquietação. É um estado de angústia que induz o ser humano a projetar no futuro perigos irreais, nascido das interrogações. Será? Ou ver com alguém e surgir as indagações, as interrogações da vida. E se for comigo? Na época da pandemia do Covid-19, o que aconteceu disso? Isso é tão forte, é tão sério, que a pessoa cria um medo irreal nela e aquilo acaba até virando uma realidade, como, por exemplo, uma gravidez psicológica. A mulher coloca aquilo, às vezes, por um trauma de um filho que ela já teve, que foi perigoso, ou pela perca de um filho, ou por diversos fatores, que ela acaba tendo uma gravidez psicológica. A menstruação não vai descer mais, a barriga vai crescer, o peito vai dar leite, mas ela não está grávida. Para você ver a força que tem na mente. Então, é muito perigoso. E pode ter como causa a falta de confiança em Deus. Porém, também pode ser provocada por outros fatores, como nós vimos, fatores físicos, como a falta de serotonina no corpo. Aí você deve procurar um médico. Não é errado, não é pecado. Também pro outro lado aqui que não tem, eu falo, para de criticar quem tem, vai ao médico. Tá? Cuidado com muitos remédios controlados. Procure um psicólogo de preferência cristão, porque ele vai te analisar também no âmbito espiritual. Então, essa lição está tratando a ansiedade como a falta de confiança em Deus. E aí Jesus ensina os seus discípulos a viverem o presente com fé. Como eu falei do maná, era diário, é todo dia colher aquilo crendo que o amanhã pertence a Deus. Aí Jesus usa uma frase, basta cada dia o seu mal. Jesus está ensinando, encorajando também, né, que o crente pode lidar com os problemas que vão aparecer. E é fato, vão surgir desafios, vão surgir a cada dia os seus problemas, mas Deus nos ajuda a passar por esses problemas sem ansiedade. Colocar em Deus a nossa segurança, a nossa fé, e tudo vai dar certo. Essa é a solução para a ansiedade, já te dei uma dica. Vamos ver aqui os sintomas físicos da ansiedade. Batimento cardíaco acelerado, boca seca, cansaço frequente, dificuldade para engolir ou sensação de bola na garganta, né? Evitar qualquer custo, lugares ou situações que provocam ansiedade, tontura ou vertigem, transpiração excessiva e mãos suadas, tremores e espasmos musculares, urinação frequente, se sentir assustado e tem inquietação permanente, náusea, diarreia ou problemas estomacais, respirações superficiais, rubores, né, ou calores ou calafrios, tensão muscular e dores nos músculos. Então vale um alerta. Acreditamos que Deus pode curar qualquer doença, inclusive ansiedade e qualquer doença emocional. Porém, é verdade que temos que fazer nossa parte e reconhecer quando a solução não está apenas na oração, mas quando precisamos de auxílio médico. Deus também usa a medicina para nos abençoar. Então, alguns cuidados bíblicos para vencer a ansiedade, Jesus nos dá em Mateus 6,25. Não andar inquieto pelo dia de amanhã. Entregar o amanhã na mão de Deus. Cuidar dos pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Também, a guardar o nosso coração e sentimento de toda inquietação. Também Filipenses 4, 6 e 7. Não estejam inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E Pedro vai nos ensinar também a lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele, em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7.
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é a certeza que temos que ter. Ele tem cuidado de nós. É interessante isso que Pedro diz, e não é que não tenha, que não existe ansiedade, somos humanos, mas Pedro diz, lança sobre ele a vossa ansiedade. Pega o seu fardo, o seu jugo pesado, e lança sobre ele. Você que está cansado, sobrecarregado, ele vos alivia, porque o fardo dele é suave, o jugo dele é leve. Então a ansiedade é um mal global na atualidade. Entretanto, assim como nas enfermidades de ordem física, através de Jesus e de sua palavra também podemos obter vitória sobre ela. Nós vimos isso na lição 6, a promessa de cura divina. Não esqueça as lições que já passamos. Em último lugar, em terceiro lugar, a provisão das necessidades espirituais. Primeiro subtópico, a necessidade de salvação. Segundo subtópico, a necessidade da presença e direção de Deus. E terceiro subtópico, necessitados do Espírito Santo. Então nós vimos as necessidades físicas, emocionais e agora veremos as necessidades espirituais. E agora sim eu vou entrar com você na tricotomia. Você sabe o que é tricotomia, né? A tricotomia é um ensinamento que nós temos, né, que o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito. Nós temos a dicotomia, que entende que o ser humano é corpo e alma e espírito são basicamente a mesma coisa. E temos a heresia do monismo, né, que diz, é um ensinamento mais adventista do sétimo dia, que diz que o homem é apenas alma. Por isso que eles acreditam que quando o homem morre, a alma morre. Mas vamos ver a tríplice necessidade humana. Então nós somos corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Paulo nos orienta a santificarmos o corpo, alma e espírito. Hebreus capítulo 4:12. A palavra ela vai até a divisão da alma e do espírito. Veja como são coisas diferentes. E juntas e medulas, né? Falando da carne. Por isso, as nossas necessidades são nessas três áreas: espiritual, emocional e física. Então, primeiro nós somos compostos de corpo, porque é o homem exterior, né? Paulo chama de homem exterior. Nós temos os sentidos: a visão, o paladar, a audição, o tato, o olfato. Então, nessa área, nós temos as necessidades físicas, que nós já vimos elas, né? Como comer, beber, respirar, dormir, descansar, se vestir e etc. Nós também somos compostos pela alma, a psique. Aqui está a imaginação, sentimento, vontade, consciência, razão. Então é nesse âmbito que estão as necessidades emocionais na alma, como por exemplo amor, relacionamentos sociais, pertencimento, segurança, proteção, valorização e etc. E em terceiro, o espírito. Nós somos corpo, alma e também espírito, pneuma, discernimento, a esperança, adoração, oração, fé, tudo isso está no campo espiritual. E aqui está as necessidades espirituais, que são as principais. Orar, perdoar, amar, se relacionar com Deus, adorar a Deus, servir a Deus, receber o Espírito Santo. E a maior necessidade que nós vamos ver agora, que é a necessidade de ser salvo, a maior necessidade do ser humano, a necessidade de salvação. Então essa é a maior necessidade do ser humano. Por quê? Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Fomos afastados de Deus. Por isso, por causa do pecado, né, que nós fomos afastados, nós necessitamos de um Salvador. Romanos 5:12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens. Por isso todos pecaram. Então, nós necessitávamos de um Salvador. Então não podemos colocar as coisas materiais acima das espirituais. As nossas maiores necessidades são no âmbito espiritual. Jesus nos ensina a valorizar e priorizar as coisas espirituais. Agora, final do ano, por exemplo, tem aquele irmão, aquela irmã que não conseguiu comprar uma roupa nova, então não vai para o culto. Não vai para o culto por causa da roupa nova. Aí fico pensando, qual parte é mais importante? A material ou a espiritual? O que eu vou fazer no culto? É uma necessidade espiritual ou material? A roupa tem que estar acima do culto? Ah, vão me julgar porque eu não fui com roupa nova. Aí eu falo para quem julga, então. Quer dizer que para você o material é principal? Está acima do espiritual? Tem que rever seus conceitos. Tem que rever seus valores. A necessidade da salvação, então, é a maior necessidade do homem que está caído, morto em seus pecados e delitos. Essa necessidade ela é preenchida, né, pela providência de Jesus Cristo na cruz. Essa salvação é oferecida a todos os homens, tá? Mas depende da fé em Cristo. Os que rejeitam essa oferta de salvação continuam, permanecem em condenação. Necessidades da presença de Deus. Outra necessidade espiritual do ser humano é a da presença de Deus e também da direção de Deus na sua vida. Cada dia que se passa, nós precisamos buscar a presença de Deus, mediante a oração, para fazer a vontade de Deus em nossa vida.
Lá em Êxodo 33 nós vemos que a prioridade de Moisés era a presença de Deus. Além dessa preciosa presença, nós precisamos também da sua direção. Nós precisamos, então, desses dois elementos na nossa vida espiritual. A presença de Deus e a direção de Deus. Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ou seja, quem tem um tem outro. Quem tem a presença tem a direção. Então Paulo destaca a necessidade de sermos guiados e dirigidos pelo Espírito. O Espírito não somente habita em nós, mas nos guia, nos capacitando a viver conforme a vontade de Deus. A palavra de Deus, que nos ensina a viver, de maneira que agrada a Deus, ela é compreendida através da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ilumina para que nós possamos entender a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática. Então, quando Deus nos guia em tudo, temos paz, alegria e a certeza de que tudo vai dar certo. E em terceiro lugar, necessitados do Espírito Santo sempre. A direção do Espírito Santo é indispensável. Mais fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em nós. Já dizia o salmista no Salmo 51:11, não retires de mim o teu Espírito. A preocupação de Davi não era perder a coroa, era perder o Espírito. Olha a importância da presença do Espírito Santo. O próprio Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele diz quando ele entra na sinagoga e lê Isaías 61, o Espírito Santo está sobre mim, porque ele me ungiu. E lá em Atos 10:38, Pedro diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Olha a importância do Espírito Santo. Dessa mesma maneira, o Espírito Santo, ele age em nós. Só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz. Atos 1:8. Antes da igreja inaugurar, primeiro ela precisava do poder do Espírito Santo. Olha a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo é o consolador dos crentes. João 14:26. Ele também os habita e os sela até o dia da redenção. Isso indica que a presença do Espírito Santo no crente é irreversível. Ele guarda e garante a salvação daqueles em quem habita. Efésios 1:13. Efésios 4:30. Vai pegando as referências que eu não vou ler, para ganharmos tempo. O Espírito Santo também auxilia os crentes na oração. Judas, versículo 20. Em Romanos 8:26 e 27, Paulo diz que ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele regenera e renova o crente. Tito 3:5. Ele nos batiza no corpo de Cristo. Romanos 6:3. Os crentes recebem um novo nascimento pelo poder do Espírito. Jesus diz a Nicodemos em João 3, do 5 ao 8. O Espírito Santo é quem conforta os crentes com comunhão e alegria ao atravessarem um mundo hostil. 1 Tessalonicenses 1:6. 2 Coríntios 13:14. Ele também distribui os dons. A santificação também é uma obra do Espírito Santo que se opõe às obras da carne e leva o crente à justiça. Gálatas 5, do 16 ao 18. E aí mais para frente Paulo continua em Gálatas 5:22 e mostra que é o Espírito Santo que produz no crente frutos, que Paulo chama do fruto do Espírito. Frutos que mudam o caráter para uma vida diária que agrada a Deus. Por essas e inúmeros outros motivos, Paulo nos orienta em Efésios 5:18 a nos deixarmos ser cheios do Espírito. Então o Espírito é essencial na vida do crente. Então, como seres tricotômicos, além das necessidades físicas e emocionais, também temos as carências espirituais, as quais, por meio do Espírito Santo, o Senhor também nos provê. E a nossa conclusão diz que o nosso Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, quer emocional ou espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área do nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios de tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito, experimentar um período de plenitude em sua presença. Então, em meio a um cenário mundial caótico e incerto que afeta de maneira brutal a saúde mental da população, em Cristo nós encontramos paz pela certeza de que Ele continuará a suprir em sua glória todas as nossas necessidades, sejam físicas, emocionais ou espirituais. Basta perseverarmos nele e na sua palavra, sujeitando todas as áreas de nossas vidas ao seu senhorio. Eu espero ter contribuído para a sua lição, espero também contribuir permitindo Jesus, e se ele não voltar, com as demais lições. Espere também o próximo vídeo sobre o questionário dessa lição. Deus abençoe sua vida. Fique na paz. Um abraço.